Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes só vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, beleza? Bom, o Vasco só joga na segunda-feira, tá se preparando para encarar o Urubu, que joga hoje, encara o Fluminense, semifinal da Copa do Brasil, mata-mata na Copa do Brasil, né? E a gente tá aí, né, no sofá assistindo os outros times jogarem Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, e o Vasco de folga, de férias. E é impressionante você ver algumas coisas que servem de lição para o Vasco. O Corinthians é uma delas. O Corinthians não estava jogando, não ganhando de ninguém, tomando porrada de todo mundo, e de repente vem o Luxemburgo e fala, olha, 10 jogos eu coloco esse time no jeito. Riram, zoaram, fizeram meme dele nas entrevistas, nos primeiros jogos não conseguiu a vitória, mas depois ele ajustou um time que parou de tomar gol. É certo que agora nos dois últimos jogos, com a volta do Renato Augusto, o meia diferente, o jogador da outra prateleira que falaram que iam trazer para o Vasco, tô falando um exemplo, tá? Não falei que ia trazer o Renato, mas um exemplo, né, que ontem participou do primeiro gol do Corinthians, que coincidentemente ele voltou 2 vitórias, né, e um Corinthians que em 4 jogos tomou 1 gol, jogou com o Flamengo no Maracanã, merecia ter vencido, perdeu por 1-0, encarou o Argentino Júnior lá fora, 0-0, depois ganhou do Fluminense e agora ganhou do Atlético Mineiro e se classificou nos pênaltis na Copa do Brasil. Você vê como é que você tem um jogador diferente dentro de campo e um técnico de verdade, embora o Luxemburgo não esteja mais no ápice, no auge, pode ser que oscile, perca daqui para frente, mas ele ajustou o time. O time já tá jogando muito diferente do que vinha jogando. Quer um outro exemplo? O São Paulo, do Dorival Júnior. O mesmo time que estava na mão do Rogério Ceni, que não ganhava de ninguém também, tá ganhando de todo mundo. Quando não ganha, empata. Desde que o Dorival assumiu, não perdeu mais. Então você tem um exemplo do Dorival. O Grêmio ontem do Soares eliminou o Cruzeiro lá dentro do Mineirão, né, com uma jogada do Soares que roubou a bola do gol. E você vê que o jogador diferente resolve, né? O jogador, na hora que o bicho pega, que as coisas não estão dando certo, ele vai lá e resolve. A gente não tem nem esse jogador e nem esse treinador. A gente tem um bando de aposta, refugos e um estagiário comandando o Vasco. E é sobre isso que eu vou falar, mas antes só falar que 20 mil ingressos vendidos para a partida contra o Flamengo na segunda-feira, vai ser meio a meio, 50%, né? O Vasco que nos próximos 6 jogos faz 5 no Rio de Janeiro e tem a obrigação de sair dessa situação. Pega o Flamengo na segunda-feira no Maracanã, pega o Inter fora, Goiás em casa, Cuiabá em casa, Botafogo no Rio e depois o Cruzeiro em casa também. Então 6 jogos, 5 no Rio de Janeiro. Não viaja, tem uma semana para descansar e tem que sair dessa situação. É obrigação desses caras saírem dessa situação. Eu faço críticas aqui ao corpo montado de executivo, ao CEO, ao Paulo Brax, ao Abel Braga, né? A gente faz as críticas, mas dentro de campo, embora tudo tenha sido feito errado, esse time dá para render um pouco mais. Tá? Porque tem times aí que também não tem esse elenco, não tem um bom treinador e que não são essa bala toda, mas de todos os times que estão jogando o Campeonato Brasileiro, hoje o Vasco joga o pior futebol. O Goiás está jogando legalzinho, o América não era para estar lá embaixo, né? O Cuiabá vem de 2 vitórias, então o Vasco é o que não está jogando, é o único que não está jogando é o Vasco. Por mais que eu faça as críticas aqui direcionadas aos gestores, esse futebolzinho com esses jogadores dá para ser melhor, dá para ser muito melhor. E para isso precisa também de uma mudança de postura desse técnico que vai ficar, né? Insistir no 4-3-3, insistir com o Galarza no meio de campo, botar o Orediano para entrar faltando 5 minutos para acabar o jogo, não entrar com o moleque, o Eric Marques, que estava bem no início de temporada. Isso aí não vai fazer o Vasco ter resultados diferentes, que não sejam esses resultados que a gente vem colhendo e o time na zona de rebaixamento. Bom, agora eu vou falar sobre o Salgado e o Vasco que está parecendo um cego no tiroteio com relação à SAF. Por quê? O Salgado fez aquele pedido lá para os americanos anteciparem uma reunião que era para dia 21 de junho,
do Conselho da SAF, uma reunião emergencial para discutir o momento do Vasco. Beleza, bacana, falei que era um pedido de socorro do Vasco, do Salgado. Aí quando eu vi hoje uma entrevista, eu vou trazer o vídeo aqui para vocês, lá para o Joel Santana, do Joel Silva, do Lance, jornalista, o Salgado mostrou que a gente está fudido, a gente está lascado. Por quê? O Salgado e o Duque Estrada, eles são os conselheiros do Vasco, ou os fiscais do associativo, dos torcedores, do Vasco da Gama nesse negócio, dentro do Conselho da SAF. Eles são responsáveis por fiscalizar o cumprimento do contrato, de tudo que eles amarraram nesse contrato que ninguém viu. Só 15 pessoas escolhidas por eles, 14, porque o Júlio Brandt estava viajando e publicando nas suas redes sociais que o contrato era maravilhoso. Agora está esperneando nas redes sociais. Então 14 eleitos por eles ali conseguiram ver termos, partes do contrato. E esse contrato, para ser cumprido, precisa de pessoas ligadas ao associativo, né, fiscalizando. E aí quando você vê o Salgado fazendo os questionamentos que ele fez, você vê que a gente está ferrado. O Salgado fala em 3 tópicos que ele vai levar para essa reunião. O primeiro é sobre contratações na próxima janela. Ele quer saber se vão contratar na próxima janela. E você vai ver o Salgado falando isso, sou eu não. E o segundo, você vai ver ele falando sobre as dívidas que não estão sendo pagas pela SAF. E aí ele fala que ficou sabendo disso através da mídia, assim como o Paulo Brax falou em uma entrevista coletiva. Veja bem, o nosso fiscal, o olho que está ali vigiando o cumprimento do contrato, ele não sabe o que está acontecendo. Ele precisa marcar uma reunião para saber se as dívidas que não estão sendo pagas, que ele viu na mídia, o que é que aconteceu, o que está acontecendo. E aí ele fala também que o terceiro tópico é comunicação, falta comunicação entre a SAF e a associação. É preocupante o que o Jorge Salgado fala, muito preocupante, prestem bem atenção. Ele quase que suplica, quase que se humilha, dizendo que, olha, eu tenho uma consideração por eles, pelo Josh Wander, pela SAF, pelos diretores, os executivos, a gente tem uma relação, um diálogo legal, eu tenho uma consideração, eu só preciso saber dessas coisas, alinhar. Ele quase que se humilhando para as pessoas atenderem ao seu pedido, e isso é um absurdo. Alguma coisa tem que ser feita, né? É por isso que eu falei para vocês, se essas pessoas permanecerem no Vasco numa próxima eleição, os sócios que ainda restaram no Vasco, porque muitos largaram mão, eu mesmo parei de pagar, fiquei inadimplente, né, de tanto desânimo que eu senti de tudo isso, nojeira que eu senti de tudo que acontece no Vasco. Né? Agora, aqueles que ainda ficaram, que ainda vão ter a responsabilidade de votar, só faltam colocar aí esse cara de novo que não sabe, ou que não está fiscalizando, ou que não tem a mínima noção do negócio que eles fizeram. Né? Pelo menos o Salgado, porque o Osório, o Duque Estrada, os outros, eles sabem muito bem o que eles fizeram. Né? Então vou deixar o vídeo aí para você, e aí você tira suas conclusões. É preocupante a situação do Vasco. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. A gente fez uma avaliação essa semana que passou, e a gente achou que algumas coisas a gente precisava dialogar com a SAF. A gente precisava ter uma conversa sobre alguns assuntos que a gente julgava pendentes em relação à SAF. A gente colocou em ordem de prioridade, acho que 3 assuntos, tentar saber mais ou menos quais são os planos do ponto de vista de janela que vai haver, se vai haver contratação, etc. Depois a gente também tentar fazer uma avaliação, conversar sobre o que tem saído na mídia em relação a dívidas que não estão sendo pagas e, principalmente, estabelecer um canal melhor de comunicação entre a SAF e a instituição. A gente acha que esse canal hoje está meio truncado, digamos assim. Ele pode melhorar, ele tem condições de melhorar. Então é isso que a gente vai conversar. Então você vê que a conversa é no sentido de melhorar o processo de relacionamento com a SAF. Me dou muito bem com os diretores da SAF, com o Juan, com
chairman da companhia, que é o Josh, com todas as pessoas da companhia, a gente se dá muito bem, não tem nenhum problema de diálogo e a intenção é só melhorar esse diálogo. É um parceiro extremamente relevante, importante para o futuro do Vasco. Eu tenho a maior consideração, a maior estima pela 777 desde o início. Então a gente vai fazer essa reunião no sentido de melhorar o relacionamento e tocar em alguns pontos que a gente acha importantes. O senhor diz que tem um ótimo relacionamento citando os diretores e os executivos da 777. Então a reivindicação é mais para tratar o interior, né? O que está aqui no Brasil, na figura, por exemplo, do Luiz Melo, do Brax, dos diretores que estão aqui no Brasil. A relação com a 777 em nenhum momento não tem nenhum tipo de problema. É isso? Não, a relação lá fora é a melhor possível e aqui dentro eu vou dizer também que é boa a relação. Não posso me queixar da relação aqui, não. As pessoas que estão aqui na SAF, a gente sempre teve um tratamento bastante cordial de ambas as partes. Agora, a gente tem que melhorar em alguns pontos esse relacionamento, esse processo, né? A gente está passando por uma experiência inédita depois de tantos e tantos anos. Quer dizer, a SAF acabou de chegar, a gente tem 6 ou 7 meses de SAF, né? Então, você pode imaginar que ajustes têm que ser feitos ao longo desse início aí de integração, né? E é isso que a gente está buscando para melhorar essa integração.